Gente, antes do vídeo, quero lembrar vocês que hoje às 18 horas eu vou ter uma live com Graziela Boca Santa. E nós vamos falar de feminismo, estado de bem-estar social, o Brasil visto de Portugal, porque ela é uma atriz estudando história que está vivendo em Portugal. E peço que vocês assistam essa live que vai começar hoje, terça-feira, às 18 horas. Até lá. E agora assistam o vídeo. Oi, gente. Vocês já devem estar sabendo que a Polícia Federal resolveu investigar uma postagem do Guilherme Boulos no Twitter. Pois agora nós sabemos que essa investigação tem origem no ministro da Justiça André Mendonça e um deputado do Podemos, eu sempre esqueço o nome dele, deixa eu ver aqui, José Medeiros, né? É do Podemos de Mato Grosso, né? Que é um ferrenho defensor do Bolsonaro, né? E tudo aconteceu porque o Bolsonaro, vocês vão se lembrar, disse aquela frase assim de que a Constituição sou eu, ou algo do tipo, né? Parecendo ecoar um Luís XIV, não é? O Estado sou eu. E aí, Boulos fez uma analogia com o final do absolutismo francês e como ele terminou de uma forma não muito interessante para os absolutistas, não é? O que aconteceu lá com a Revolução Francesa não foi muito agradável para os absolutistas. E aí o tal do José Medeiros e outros bolsonaristas começaram a achar que Boulos estaria insinuando uma ameaça ao Bolsonaro, que é uma bobagem porque o Boulos fez um comentário de caráter histórico e terminar mal para alguém não necessariamente significa terminar mal do ponto de vista violento. O que aconteceu na França não precisa necessariamente se repetir aqui. Mas, enfim, nem ele estava incitando que isso fosse feito. Mas é claro que como esse pessoal já é muito melindrado e cheio do mimimi, não é? Falo dos bolsonaristas, porque falou mal do Bolsonaro, eles ficam logo, sobem em cima logo né, do sapatilha, né? Ficam logo nervosas e começam a trotar, né? E soltar as ameaças. Vale a pena lembrar que só nessa semana a Michelle quis impedir a música do Detonautas. Tudo que ela fez foi ampliar e muito o interesse na música. Então, Michelle, o pessoal do Detonautas não vai mandar um cheque para você, mas vai mandar uma carta de agradecimento, né? Muito obrigado por ter ajudado no interesse na música ter crescido tanto, né? Porque é claro que eu estou sendo irônico, mas eles poderiam fazer isso de uma forma irônica também, né? E agora a Carol Solberg, eu fiz até um vídeo recentemente, né? A Confederação Brasileira de Voleibol querendo censurar a Carol Solberg porque ela disse fora Bolsonaro, né? E agora nós temos a Polícia Federal investigando Boulos porque o Boulos cutucou Bolsonaro quando ele deu uma de Luís XIV, né? É interessante que quando o Wallace e o Maurício do vôlei se posicionaram a favor do Bolsonaro, não teve nada, né? Nenhuma repercussão, né? Quando o Bolsonaro fez ameaças e insinuações conectando com a ditadura militar, também nada aconteceu com ele, né? Investigação, né? Não teve inquérito. É muito interessante isso, né? Mas quando o Guilherme Boulos faz essa analogia histórica, e aliás, eu como historiador vou dar aqui os parabéns ao Boulos pela assim, sagacidade do momento, né? Ele fica logo, né? Os bolsonaristas ficam logo muito ofendidos e muito preocupados com esse tipo de analogia que para eles soa como ameaça, né? Bem, o inquérito vai rolar, vamos ver o que é que vai dar, e o Boulos já se manifestou dizendo que Bolsonaro está usando a Polícia Federal para tentar eleger o Russomano. Quer dizer, ele já capitalizou nisso. Eu acho que nesse aspecto o Boulos está sendo bem rápido, inteligente, né? Porque aí ele se mantém na mídia em evidência e se meio que credencia aos olhos da opinião pública como a alternativa anti-bolsonarista. Aliás, Boulos disse exatamente isso, né? Que quer derrotar o Bolsodória. Então, há no discurso do Guilherme Boulos uma estratégia
de galvanizar o voto e o anti-bolsonarismo, né? Que é interessante porque a gente lembra que Bolsonaro soube galvanizar o antipetismo, né? E agora o Guilherme Boulos, claro que é uma pessoa e uma trajetória completamente diferente da do Bolsonaro, é um professor de filosofia, não estou querendo comparar um ao outro, né? São pessoas muito diferentes, né? Mas usando uma estratégia que na esquerda tentando galvanizar o anti-bolsonarismo. Essa estratégia do Boulos nesse momento. E pode ser útil porque ele está disputando, nesse momento, palmo a palmo com o Bruno Covas, a ida para o segundo turno em São Paulo. Claro que não está tão longe assim o Márcio França, né? Então, na verdade, ali existe uma disputa bem embolada e o Russomano está no momento na liderança, mas ninguém garante que ele não pode cair lá para terceiro lugar daqui até o momento da eleição, porque a eleição em São Paulo é uma dessas eleições muito imprevisíveis. Eu não estaria aqui querendo prever o que vai acontecer no primeiro turno, quanto mais no segundo turno. Acho que a gente vai ter que exercer uma boa dose de humildade em aguardar para ver o que, é que vai acontecer em São Paulo. Agora, é interessante que o bolsonarismo, meio que desesperado, né, meio que incapaz de lidar com as críticas, está recorrendo à justiça para resolver os seus problemas. Né? Os bolsonaristas do empresariado do vôlei querendo silenciar a Carol Solberg, a Michelle, e eu vou continuar chamando ela assim, já que ela não gosta, né? Querendo silenciar os músicos que esculhambam, que na verdade questionam, né? Perguntam por que 89 mil reais do Queiroz, Michelle? Por que isso? De onde vem isso? É um questionamento absolutamente legítimo, né? Uma pergunta absolutamente legítima, e se eles querem fazer isso com humor, mais força para eles. E agora, o Guilherme Boulos, que é uma coisa que ele falou lá em abril, quer dizer, não foi agora, né? Mas que, claro, está sendo utilizado isso politicamente para tentar afetar o Boulos na corrida da Prefeitura de São Paulo, que, como eu disse, tem um cenário bastante imprevisível. Né? É um sintoma do bolsonarismo desgastado. Né? O bolsonarismo está precisando recorrer a isso para lidar com a avalanche de críticas que está sofrendo. Alguns vão lembrar que Bolsonaro realmente cresceu na aprovação, mas tudo isso está ligado ao auxílio emergencial. Ou seja, o auxílio emergencial. A nossa população é uma população que é muito. Ela se sente em dívida, né? Principalmente uma população, especialmente a nossa população mais carente. Então, receberam um auxílio emergencial e ainda não chegou a informação para a maioria dessas pessoas que Bolsonaro foi contra o auxílio, que a proposta do governo inicial foi R$200, que foi o Congresso que propôs R$500 e que só no final, para sair por cima, é que ele buscou os R$600 e agora está tentando manter o auxílio ou criar o Renda Brasil, porque descobriu que aquilo que ele era contra, na verdade, é uma boa fonte de apoio. Né? O típico oportunista, né? Que sempre falou contra o Bolsa Família, basta procurar no YouTube Bolsonaro falando do Bolsa Família que vocês vão ver o que ele falou, e eu prefiro não repetir, inclusive porque ele utiliza palavras que, enfim, se vocês forem assistir, vocês vão entender. Né? No passado, né, como ele falava do Bolsa Família no passado, quando ele foi candidato e ele sabia que ser contra o Bolsa Família seria suicídio eleitoral, ele parou de falar contra o Bolsa Família. Típico do oportunista, como o Bolsonaro sempre foi. Boulos está sendo inteligente nessa estratégia, se mantendo em evidência e se credenciando como o voto contrário ao Bolsonaro e o voto contrário a Dória. Se essa estratégia vai dar certo até o final, a gente não sabe. E é verdade que Boulos ainda tem muita rejeição em São Paulo, o que, para um segundo turno, a princípio, seria um obstáculo complexo. Mas o cenário em São Paulo ele está tão volátil e tão difícil de prever que eu acho que é difícil até
a gente se agarrar nesse tipo de evidência, embora a gente não possa de forma alguma descartar os dados e as evidências que nós temos. Nós temos apenas que, num cenário como esse, não transformar qualquer evidência, qualquer dado em algo absoluto. Devemos sim levar em conta esses dados, mas também ter a clareza que em São Paulo a situação é muito volátil e as coisas parecem ter mudado muito em relativamente pouco tempo. Vamos ver se se essa investigação vai dar alguma coisa. A tendência é que ela seja descartada, né? Mas revela claramente a dificuldade que os bolsonaristas têm com as críticas, com as ironias e com as analogias históricas. E foi o caso. Era o que eu tinha para falar sobre esse assunto. Se você gosta do que eu faço aqui no canal A Nova Máquina do Tempo, se inscreva, dê um like, compartilhe e quem sabe se torne apoiador do canal. Hoje eu vou fazer uma live com Graziella Boca Santa às 18 horas. Torço para que vocês todos estejam presentes na live. Um abração, gente, e até lá. Tchau, tchau.